A história começa com um personagem observando uma foto, onde nela contém 6 jovens. A pessoa que estava observando a foto parece guardar um grande rancor. Esse homem sequestrou um dos jovens da foto chamado Rintaro. O homem acaba forçando o Rintaro a comer alguns insetos. Enquanto isso, um jovem casal estava se divertindo um pouco no banho. Os dois acabam tendo relações e no dia seguinte o rapaz chamado Makoto acaba saindo para trabalhar. O casal parece ter uma ótima relação. Ao chegar na empresa, acabamos descobrindo que o Makoto é muito bem sucedido na sua vida profissional e também na sua vida pessoal. Ele tem um ótimo emprego e é noivo de uma garota que vem de uma família muito rica. Bem, enquanto isso, um colega de trabalho do Makoto chamado Miyamoto estava recebendo uma bronca do chefe deles, e o Makoto acaba defendendo ele, e vemos que o Makoto é bem popular na empresa. Enquanto isso, o homem do início da história parecia estar mandando mensagens para o Makoto, e vemos que esse homem realmente estava stalkeando o Makoto. O homem possuía uma aparência muito estranha. Enquanto o Makoto caminhava pela rua, ele acaba recebendo uma mensagem com um link que ele pensou ter sido enviada pelo Rintaro. Ao abrir o link, aquela mesma foto com os 6 jovens é aberta, com uma edição muito bizarra e cheia de ameaças. E logo após isso, ele recebe uma outra mensagem onde havia várias fotos de sua noiva Miho e também a conta de uma de suas redes sociais dela, que o Makoto não conhecia, onde ela estava traindo ele com um empresário que tinha relações comerciais com a família da Miho. O Makoto fica muito bravo após descobrir aquilo da sua noiva, e ao chegar em casa ele acaba criando coragem e a questiona sobre tudo aquilo que ele havia descoberto. A Miho também parecia estar bastante estranha, e após receber os questionamentos do Makoto, ela acaba questionando o Makoto sobre as traições dele, já que mais cedo naquele mesmo dia ela havia recebido uma mensagem de um contato desconhecido com uma foto e um link aonde havia uma conta do Makoto em um aplicativo de relacionamentos. O Makoto acaba mandando a Miho se explicar primeiro, porém ela diz que ela só estava saindo com homens mais velhos por hobby e era ele que deveria se explicar. Os dois têm uma longa discussão e descobrimos que o Makoto na época da escola saía com várias garotas e depois as descartava, e também praticava um bullying muito pesado com algumas pessoas. A Miho fala que aquilo que eles receberam provavelmente havia sido enviado por alguma pessoa que guardava um rancor dele. Ao escutar aquilo, e com uma raiva imensa após descobrir que estava sendo traído, ele empurra a Miho no sofá e começa a enforcá-la. Porém, ele logo retoma o juízo e solta ela, que sai do local chorando. O Makoto, muito arrependido, acaba se lembrando de um colega de escola que ele havia tornado a vida dele um inferno, e que talvez aquela pessoa buscasse vingança contra ele. No dia seguinte, a caminho do trabalho, ele acaba pensando em maneiras de se desculpar com a Miho, já que a cerimônia de casamento dos dois já estava próxima e que aquele não poderia continuar daquele jeito, que eles deveriam fazer as pazes logo. Após chegar no trabalho, o local estava um verdadeiro caos. Uma colega do Makoto passa por ele chorando e vemos que ela teve vários vídeos e fotos íntimas dela se relacionando de uma maneira bizarra com um homem bem mais velho vazadas. As fotos e arquivos dele e da Miho estavam abertos no computador do Miyamoto, o colega de trabalho que ele havia ajudado um dia antes e que o Miyamoto havia pedido demissão. Miyamoto havia conseguido material para chantagear a maioria de seus colegas. Ele acabou enviando esse material para os amigos e familiares dos seus colegas e depois pediu demissão. A empresa entrou em pânico, porém, com o passar do tempo, tudo ficou calmo novamente. O Makoto, porém, estava convencido que não havia como o Miyamoto fazer tudo aquilo sozinho e que ele, apesar de tudo, havia se dado bem, de certa maneira, já que, diferente de algumas colegas de trabalho dele, ele não precisou se demitir. Ao chegar em casa, o Makoto acaba se desculpando com a Miho, que acaba falando que não poderia viver sem ele. O Makoto também acaba falando que ele fez coisas horríveis no passado, porém que agora ele iria mudar. Eles acabam fazendo as pazes e depois de um tempo resolvem finalmente se casarem. Os amigos, colegas e familiares de ambos estavam presentes durante a festa pós-casamento. A história de como a Miho e o Makoto se conheciam é contada através de várias fotos, porém no meio das fotos aparece um vídeo e o Makoto fica desesperado. Ele tenta fazer com que aquele vídeo não seja exibido, porém ele não consegue. O vídeo mostra o Makoto e seus colegas forçando um jovem chamado Kouta a comer alguns insetos, como baratas e moscas.
Todos os presentes ficam enojados e o Makoto e seus colegas acabam ficando muito envergonhados. Enquanto tudo aquilo acontecia, o homem que estava provocando tudo aquilo estava se divertindo muito e mandando o Miyamoto trazer o grande clímax. O Miyamoto acaba aparecendo na festa de casamento e mostra várias provas que o Makoto estava desviando e aplicando um golpe na empresa e em vários clientes. Os colegas de trabalho do Makoto acabam falando que ele era um lixo e o chefe do Makoto acaba demitindo ele. E ao ver que a vida do Makoto estava chegando ao fundo do poço, a Miho, que sabia de boa parte de tudo de errado que o Makoto fazia, acaba fingindo que ela era uma vítima de toda aquela situação. Ela fala que não poderia se casar com alguém desprezível como o Makoto, tentando assim se livrar das consequências. Porém, o Miyamoto fala que a Miho realmente merecia se casar com o Makoto, pois ela era tão nojenta quanto ele. O Miyamoto mostra no telão da cerimônia de casamento um vídeo íntimo da Miho com um homem que não era o Makoto. O Makoto acaba se lembrando de quando ele conheceu a Miho na época escolar dele, e um dos vídeos da Miho mostrava ela na época que ela estudava e namorava com o Makoto. Todos, inclusive os pais da Miho, ficavam perplexos com tudo aquilo da Miho que estava sendo mostrado. E vemos que o homem que estava tendo relações com a Miho estava na festa de casamento e era um cliente da empresa do pai da Miho. O Makoto fica com muita raiva, pois a Miho estava enganando ele durante todos esses anos que eles estavam juntos. O pai da Miho acaba falando que todos os contratos que o homem que estava se relacionando com a sua filha tinham com sua empresa estavam cancelados, e o homem se desespera, pois aquilo poderia levar ele à falência. O Miyamoto, porém, fala que aquilo ainda não era o grande clímax. O vídeo da Miho no telão acaba mostrando ela fazendo coisas ainda mais obscenas, onde ela acaba humilhando e falando mal do Makoto. Tudo isso enquanto ela estava sendo filmada e traindo seu namorado. Enquanto tudo aquilo era mostrado, o Miyamoto zombava do Makoto e da Miho. O Makoto acaba por bater no Miyamoto e fala que iria matá-lo. O Makoto estava enforcando e batendo no Miyamoto e acaba questionando ele se ele havia gostado de ter relações com a sua esposa. Porém, antes que o Makoto conseguisse matar o Miyamoto, os amigos do Makoto acabam intervindo e salvam o Miyamoto. O Makoto acaba questionando aonde ele havia conseguido aquele vídeo. O Miyamoto fala que ele havia recebido através de uma mensagem de uma pessoa desconhecida que foi enviada para ele. O homem dos insetos acaba falando que agora tanto a Miho quanto o Makoto haviam recebido um pouco do que ele havia passado. Após toda aquela confusão que foi o casamento, os colegas do Makoto e da Miho da época da escola acabam se questionando quem fez tudo aquilo e que a vida do Makoto e da Miho tinha acabado. O Makoto seria demitido e teria de pagar pelos danos, além de ter de enfrentar processos criminais por causa dos desvios na empresa, e que a Miho teria de enfrentar os julgamentos da sociedade. Enquanto eles conversam, os três acabam recebendo uma mensagem ao mesmo tempo, falando que eles eram os próximos. Eles acabam se desesperando e acabam percebendo que o alvo eram todos do grupo do Makoto, que praticavam bullying, e que o Rintaro não apareceu na festa de casamento, e que alguma coisa ruim pode ter acontecido com ele. Eles chegam na conclusão que o responsável possivelmente era o Shimoda, e que eles deveriam pegar ele antes que ele fizesse alguma coisa. Porém, o Shimoda havia se mudado no segundo ano da escola e que eles não faziam ideia de onde ele estava. O Toshiya acaba falando que ele iria encontrar o Shimoda. Bem, enquanto eles discutiam, o Rintaro acaba aparecendo com uma aparência péssima. Ele fala que foi mantido em um cativeiro pelo Shimoda e que o Shimoda era um monstro. Ele conseguia hackear e tinha informações íntimas de cada um. O Toshiya acaba questionando se o Rintaro sabia onde Shimoda estava e que eles tinham que dar um fim nele. O Rintaro fala que ele não queria se meter com o Shimoda, porém ele acaba entregando ao Toshiya um papel do lugar aonde o Shimoda trabalhava. O Rintaro entra em um carro e vemos que tudo aquilo era um plano do Shimoda. No dia seguinte, um homem estava discutindo com uma funcionária da loja de conveniências. O Shimoda acaba intervindo e ajuda a moça chamada Ayase. Ela acaba agradecendo Shimoda e fala que ele era sempre tão tímido, mas ele também era muito corajoso. Ayase acaba percebendo vários machucados no braço do Shimoda. Ela percebe que ele
não quer falar sobre aquele assunto e fala que a vida às vezes é muito cruel. Enquanto os dois conversavam, o Toshia aparece e acaba por reconhecer o Shimoda. Ele fala que o Shimoda havia ficado mais alto, porém que ele iria ser punido por tudo que ele fez com o Makoto e com a Miho, e por estar tentando se livrar deles. Ele acaba apagando um cigarro no pescoço do Shimoda. A Ayase intervém e defende o Shimoda. O Toshia fala que ela não deveria defender uma aberração igual o Shimoda. A Ayase diz que se ele continuasse, ela iria chamar a polícia. Ela pega na mão do Shimoda e tira ele de perto do Toshia. O Toshia recebe uma mensagem do Rintaro, onde ele enviou o funcionamento do horário noturno. O Toshia olha para o Shimoda e para a Ayase e fala que ele iria punir primeiro a Ayase por ela ter interferido e humilhado ele. Porém, tudo aquilo era parte do plano do Shimoda.